Olá, meus amigos, estamos em mais uma gravação do nosso canal Democrático e hoje estamos aqui recebendo o nosso amigo Wagner Camilo, que é professor, que é doutor em Direito, escritor também, escreveu um livro, então a gente vai estar aqui falando sobre democracia, sobre o livro que ele escreveu, sobre sindicalismo. É um papo super legal. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso Muito canal. obrigado, Anderson. Agradeço demais a oportunidade, o convite. Espero que com o nosso bate-papo possamos aí acrescentar e despertar o interesse, a curiosidade aí dos nossos espectadores. Wagner, quem é Wagner? Vamos começar assim, só para o pessoal saber quem é você, né? O que que você faz, né? Você é casado? Se você quiser falar, Sim, fica à sim, vontade vamos aí. lá. Né, na verdade, eh, terminei o doutorado agora tem pouco tempo, né, então eu sou mestre, doutor na área do direito, sou do interior de Minas, sou de Congonhas, onde eu tenho muito orgulho da cidade. E durante esses últimos anos, né, de estudo da área do direito, né, me despertou essa curiosidade sobre investigar sobre o sindicalismo, sobre essa força coletiva, né. Então o Wagner é esse, um estudioso, um pesquisador, uma pessoa humilde e que está buscando sempre o crescimento, sempre desperto para novas aprendizagens. Acredito que essa é a definição. Esse aí, pessoal, viu que tem bagagem, né? Graças a Deus, a gente sabe que quem vem aqui realmente tem muito a acrescentar e você não é diferente, Muito né? obrigado. Wagner, vamos lá. Você escreveu um livro, né? É isso? Foi. Esse livro, ele foi o objeto de estudo, né, do doutorado. O doutorado eu entrei em 2020, né, só para contextualizar, e a partir dali foi um trabalho árduo, né, de investigação, de muita pesquisa, e surgiu o livro Sindicalismo e Democracia, né. Então ele vem com um olhar, com uma margem de interpretação política, social, histórica, jurídica, né, então veio de 2020 para cá. Então ele se concretizou agora em 2024. E no momento, né, que a gente teve um episódio triste, né, na democracia brasileira, que foi o 8 de janeiro, que é algo assim que surreal, né. Muito. E eu até faço o convite aí para os nossos ouvintes, que o livro na última parte, né, ele dá um spoiler, né, como diz, ele trabalha justamente esses atos do dia 8 de janeiro. E o que que te motivou a escrever esse livro? Que né. Na verdade, desde 2017, quando nós tivemos ali a famosa reforma trabalhista, Sim, né, onde, impactou em vários artigos da CLT, em vários, pontos das relações de trabalho, das sim, relações de emprego, né, então, quando veio ali a restrição com relação à extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical, e veio vários outras, medidas dentro dessa reforma, e que afetaram diretamente a questão dos sindicatos. E ali eu falei: "Opa, não, realmente eu preciso investigar sobre, qual que vai ser esse caminho dos sindicatos, quais são essas dificuldades apresentadas e quais são as possíveis possibilidades de ter um novo caminho". quando a gente fala da reforma trabalhista, né, que teve em 2017, é algo que nos chama muita atenção, né, porque foi do dia para a noite, vamos dizer assim, não teve um debate, né, e foi um discurso muito bem orquestrado para o trabalhador que, na verdade, ele não conseguiu ver que ele era o que mais perdeu, estava perdendo naquele momento, né, que todo mundo o discurso era: "Não vai ter mais aquele um dia de desconto, né, Sim, seu trabalhador". E se ele parar para pensar que ele trabalha 365 dias do ano, né, e aquele um dia para ele tinha essa importância, né, tão pequena, né, e mesmo assim ele não conseguiu ver. Hoje, né, passado aí, 7 anos, né, sim, isso, 7 eh, anos. da reforma trabalhista, muitos trabalhadores viram que a perda foi grande para ele, né. E quando a gente fala de sindicato, né, eu penso que o sindicato ainda é um dos locais que mais tem democracia, né. Uhum, sim, Apesar das pessoas não compreender como o sistema sindical, ele é movido por
votações, Uhum. a partir do momento que é eleita uma diretoria, a partir do momento que é aprovado um estatuto, a partir do momento que é aprovado uma assembleia de negociação ou de definição de greve, é tudo feito pelo voto, né. Sim, sim. Então a importância eu acho que casou muito bem quando você fala sindicalismo e democracia. Acho que o título do seu livro, cara, tem muito a casar com isso, né, e Uhum. trazer isso, né, e obriga as pessoas a pensar, né, Sim. "Espera aí, mas a democracia sindicato é", por mais que o trabalhador fale: "Não, assim, mas eu não voto", não vota por a questão que ele não é sindicalizado, ele não faz Uhum. parte, Sim, né. sim. E muitas das vezes ele acaba votando, né, numa pauta, de repente, que é onde ele vai ser contemplado de alguma forma, é autorizado a ele a votar, né, Uhum. mas em decisões que o estatuto não permite, não tem como ele participar. Verdade. É. Mas, só uma observação que quando veio essa reforma trabalhista lá em 2017, por mais que ela teve aquele impacto, assim, todo mundo foi pego de surpresa, né, a princípio, né, eu falo entre aspas, porque, na verdade, essa reforma ela já estava sendo trabalhada há mais tempo, e tanto é que no livro também eu abordo essa questão desde o impeachment da Dilma, em 2016. Então nós tivemos ali algumas medidas, né, que estavam nos bastidores, que se concretizaram ali no governo do Temer, né, em 2017. Então, assim, foi pego de surpresa a publicidade, vamos colocar assim, mas que ela já estava ali cozinhando, já estava sendo trabalhada há mais tempo, isso aí já estava trabalhando, não tem jeito, E ela sabe. não acabou, né, Não, não. ela existe uma nova reforma sendo construída, né, para que, o sindicato, assim, chamado de ramos, né, acabe, ou seja, sindicato de enfermeiro, sindicato de advogado, sindicato de médico, né, e acabe sendo um sindicato, vamos dizer, o que eles falam sindicatal. Sim, Uhum. eu Sim. particularmente, né, entendo que isso não é o ideal. Uhum. Eu acho que o Sim. ideal é da forma que está hoje ainda, né, com as perdas que teve com a reforma trabalhista, ainda assim, eu não assim, eu nunca fui de nunca concordei com a obrigatoriedade do desconto, daquela contribuição de um dia, né. Obrigatória. Eu Uhum. acho que não tinha como você se opor, é diferente da cota negocial, que você tem o direito de oposição, Uhum. mas que era feito daquela forma, né. Mas também não achei correto, né, que por mais que fale que não é o Estado, eu entendo que é o Estado quando fala que foi criada uma lei para retirar isso, dos sindicatos, né, mas que é passado, que isso para mim não me interessa. Eu acho que qualquer reforma que for ser feita hoje, ela tem que ser muito bem, discutida, amplamente discutida e trazer qual a necessidade dessa mudança, Uhum. Perfeito. porque senão a gente não vai ter democracia É. nessas mudanças. E quando você tira essa obrigatoriedade, de um modo ou de outro, você acaba enfraquecendo Sim, os sindicatos, não somente na parte estrutural física, mas no poder de direção, no poder de negociação. Então, são maneiras que você tem, dentro da legislação, várias possibilidades de buscar aquele enfraquecimento institucional, né. E quando você enfraquece essa questão institucional dos próprios sindicatos, dentro da linha da defesa do sindicalismo e democracia, você enfraquece a própria democracia. Então exato. hoje nós temos lá, vamos pensar aqui, de todos os sindicatos já existentes, né, registrados perante o Ministério do Trabalho, hoje você vai ver que existe um quantitativo grande dentro da relação, mas na parte prática muitos deles nem existem mais, Sim. né. Não existem mais ou por falta de recursos ou porque enfraqueceram de um tal modo que as pessoas ali daquela categoria, né, não acreditam mais naquela instituição, né. Então nós temos que ter um trabalho aí efetivo de conscientização para questões sindicais, para questões coletivas. E tem algumas categorias específicas aí que elas saíram também da CLT e foram para a questão da pejotização, Sim. que isso acaba que com a falsa, entendimento que para ele é melhor naquele momento, é melhor para ele financeiramente, uma vez que ele é o patrão, né, que Uhum. ele Sim. vai trabalhar a hora que ele quer, que ele vai poder contratar pessoas, né, porque não tem a questão da pessoalidade. E acaba que ele perde, né, nos direitos. Então, quando ele Uhum. perde os direitos, ele não tem como recorrer ao sindicato. Então, isso enfraquece mais uma vez. Então, a gente fala para você, trabalhador, que está com esse pensamento aí, criar cooperativa e criar pejotização, isso não é o futuro. A CLT
até hoje, ela continua sendo, uma segurança para você trabalhador, né, porque se você não fortalecer essa CLT, ela vai continuar sendo atacada, ela vem sendo atacada, e não é porque é um governo, de esquerda que está lá, né, mas a gente entende que ainda existe o parlamento que está lá não é um parlamento de esquerda. Então, assim, Uhum, então eles perfeito. votam o que eles querem, né, eles põem o que eles querem, e são feitos ali, o parlamento, ele é feito por pessoas, por patrões, né, Uhum, por médicos que estão lá, que são donos de hospitais, né, por que são donos de clínicas, que são donos de fazendeiros. Então, assim, a gente não tem, eu não tenho nenhuma, tranquilidade de falar que porque é um governo do que vem do PT que vai ter uma tranquilidade. Eu não tenho essa tranquilidade. Acho que o ataque ele vem, vai continuar sendo, né. sim, sim. E na época que estava no desenvolvimento do livro, várias pessoas ainda me questionavam, falavam assim: "Ah, mas seu livro tem um viés político, não jurídico". Mas quando você vai se aprofundando sobre o tema, não tem como nós desvincularmos o direito do político, dessa ideologia política. E eu falo o seguinte, para quem tiver curiosidade de conhecer a obra, conhecer um pouco mais sobre o sindicalismo, eu peço que possa estar lendo, mas com uma mentalidade aberta, para sem trabalhar polarização, por exemplo, de esquerda e de direita. Porque a ideia, por mais que nós passamos por questões ideológicas de esquerda, mas a ideia do livro é defender que o sindicalismo, ele fortalece a democracia, independente de qual ramo, né, nós podemos estar lidando ali, sem ser essa polarização, porque nos últimos anos, isso vem cada vez mais se potencializando. E acaba que muitas das vezes, essa potencialidade toda de esquerda e de direita, acaba, enfraquecendo o seu olhar de interpretar, o seu olhar de entendimento, o seu olhar de compreensão. Então, vamos abrir a mente para enxergar o sindicalismo com uma nova oportunidade, com como um instrumento para a efetividade dos direitos. Pessoal, hoje estamos recebendo aqui no canal Democrático o professor, doutor, advogado, né, Wagner, né. Então, aqui falando do livro que ele escreveu, né. Ele vai deixar as redes sociais dele aqui para você depois saber como, eh, ter acesso a esse livro, a essa obra dele aqui, saber um pouco mais sobre o Wagner, quem é Wagner, né. E 2 temas que para mim é muito importantes, né, o sindicalismo, que defende direito do trabalhador, e democracia, porque nada é mais importante para mim no mundo do que democracia. Acho que a democracia ela traz o poder de discussão, o poder Uhum, de convencimento, o poder de você, sentar, discutir, não, beleza, não teve um consenso, vamos para a votação, vamos ver que as melhores, pautas, né, ou as melhores defesas ganhem dentro daquela discussão, que é uhum, sadio, né, e entender também que essa discussão ela tem que ser respeitosa, não pode ser polarizada igual ainda está no uhum. Brasil e é algo perigoso, né, para a Muito, muito, democracia, né. muito, A gente muito, viu o que aconteceu em 8 de janeiro, né. muito, Assim, muito. é vergonhoso para o nosso, país uma situação dessa, assim como foi também nos Estados Unidos, no Capitólio, mas a gente tem que entender também que, faz parte da democracia, essa Uhum. democracia ser tentada, né. Sim, sim, Isso sim. não é a primeira vez da história, né, a gente viu recentemente outros países, né, isso sempre vai estar acontecendo, porque o tiranismo ainda, Sim, impera no ser humano ainda, né. sim, sim. E e o que é curioso também, que quando eu trabalho no tema reconstrução da democracia no Brasil, porque eu faço um recorte entre a década de 80 e até as eleições de 2022, né, com os atentados lá do dia 8 de janeiro. Então, com isso, nós partimos, né, de um período onde nós estávamos na ditadura, onde nós tínhamos vários, né, mobilizações ali dos próprios sindicatos em combate à própria ditadura, busca de reivindicações de direitos e tudo mais, né. E agora, dentro desse recorte, eu falo de 2022, nós fazemos esse recorte, mas aí você fala: "Mas nós não deixamos
de estar no período democrático. Nós estamos no período democrático, mas aconteceu medidas antidemocráticas. Então, por isso que eu trabalho essa ideia da entre parênteses, reconstrução da democracia do Brasil. Porque lá atrás ela foi construída, né, com as diretas já, com aqueles movimentos populares, e agora a gente tem uma leitura de reconstrução dessa democracia. Sim. E até a própria prisão do Lula, né, a retirada da Dilma do poder, que pra mim acho que entre a prisão do Lula e a retirada da Dilma, eu acho muito mais grave a retirada da Dilma do que Uhum, a prisão do Lula, sim, porque a retirada da Dilma tirou uma presidenta que foi eleita democraticamente, né, foi retirada de uma forma, um julgamento político, né, uhum, então é algo que as pessoas têm que entender, que não foi a justiça que tirou, igual foi o discurso que foi feito, é um julgamento político que foi uhum, retirou sim, a Dilma, que depois de tudo ela não teve os seus direitos, uma pessoa caçada não ter os seus direitos políticos cassados, ela pôde sim, concorrer nas eleições seguidas, e ainda pior, né, ela foi inocentada. uhum, Então sim, assim, por isso que eu acho que é muito mais, por isso que eu penso que é muito mais grave a situação da Dilma. Lógico que o Lula ficar preso aquele tempo também isso também é surreal, né, privar a pessoa de liberdade, mas eu falo a questão democrática da situação foi retirada desse governo, né, porque fazia parte de um processo, né, de um e não adianta achar que não foi pensado, que foi pensado a sim, retirada dela, a ascensão do Temer, a carta dele, então foi tudo pensado, né, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, então a gente tem que ficar esperto, porque nós, né, trabalhadores aí, a gente que dança com essas retiradas de direitos, sim, né. sim. Tanto é que no livro, né, eu nem utilizo a expressão impeachment, eu uso a expressão golpe, Golpe. né, até porque com o passar dos anos, isso cada vez mais vem sendo comprovado, né, justamente por essa parte da não cessação dos direitos Sim, políticos, e aí tem um monte de outras questões, né, sim, que a história, sim, por si só, ela está sendo contada, né, de uma forma em que está despertando, eu acredito, dentro da população, esse olhar crítico para identificar que realmente ali foi uma retirada, extremamente política, não diria técnica, sim. né. Isso foi em 2016, né. Foi Então 2016. tá com 8 não, É, com 8 8 anos, né. anos, 8 anos. Quero ver daqui 20 anos, né, quando a gente, né, provavelmente vamos estar vivos ainda, né, assim eu espero, a Será gente vai como que essa história vai ser contada? exatamente, né, qual os bastidores que vai acontecer, né, Eu tenho essa que curiosidade né. também. Então, assim, isso que eu penso daqui 20 anos, como que vai ser isso? Que grandes algozes disso aqui vai ter morrido vão estar mortos, né, que são mais velhos que nós provavelmente, né, e aí as coisas começam a aparecer, Sim, né. E aí a gente vai ver de fato que é além do que a gente está vendo, né, que o que mais tinha, né, que a gente não conseguiu perceber naquela época, né. uhum, sim. E o que é curioso também, é dentro da linha do próprio sindicalismo, que você pode analisar dentro da história, que seja nas diretas já, que seja nesses movimentos em 2016, pró-impeachment, contra, você vai ver que existia e a participação dos sindicatos. Sim, Eles iam para as ruas, você pode jogar aí em qualquer imagem antiga, né, que faz parte da história, você vai identificar que os movimentos sindicais ele têm esse poder de representatividade, esse poder de chamar o povo, esse poder de ir para as ruas, de movimentar, então existe um papel aí importantíssimo, né. e é isso mesmo, porque às vezes você que tá aí falou: "Pô, mas vocês falaram aqui falando de sindicalismo, democracia, estão falando só de política", porque na verdade isso é política, Uhum, né. O sindicato, ele luta por que as leis sejam criadas, né, de uma forma que beneficie o trabalhador, né, lógico, mantendo os postos de trabalho, eh ele movimenta a categoria, né, para que um PL, né, um projeto de lei, ele seja aprovado ou não, ele leva a categoria, ele faz esse custeio com esse dinheiro, né, que muitas vezes vem do trabalhador, vem da classe trabalhadora, para que você possa ir ter e saber também o que que está acontecendo. Só que eu ainda penso que o trabalhador, ele hoje
ele não consegue ver a importância que é discutir políticas e entender, por que que a gente fala tanto de política, porque é lá onde acontece tudo, é lá onde sai a lei que protege, onde sai a lei que vai te garantir a sua aposentadoria, que vai garantir o seu sustento quando você estiver afastado do seu trabalho, não tiver condições de estar trabalhando. Então, assim, é uma situação que você tem que começar a mudar esse pensamento, né. A minha categoria, por exemplo, que é de enfermeiro, eles não discutem política. E nós vivemos a política. Quando eu falo que nós vivemos, nós somos trabalhadores, grande parte do setor público, dependemos do orçamento público, dependemos do dinheiro do SUS, que é público, que vem da política pública. Inclusive, estava fechando o orçamento ontem, se eu não me engano, ou antes de ontem, para todo 2025, né? O nosso piso estava lá dentro. Então, assim, o fundo do o Fundeb, né, dos professores também estavam Sim, lá. Então, assim, são vários fatores que você tem que começar a entender por que isso, da onde que vem esse dinheiro, quanto que é, para onde que ele vai, por que que o meu piso demora a chegar, por que que o piso hoje ele vem fatiado, vem para o estado, depois vai para o município. Então a gente tem que começar a fazer essas discussões para a gente entender, né. Isso tudo é um processo democrático, sim, sim. né. E entender também que, dentro dos recortes históricos, na década de 70, 80, né, vamos pensar assim, onde o atual presidente era sindicalismo, né, era sindicalista, né, na questão do ABC, né, Uhum, das dos metalúrgicos, e existiu esse início, né, vamos pensar assim, da carreira dele política, dentro das questões sindicais, mas a gente não pode excluir ele como presidente e ele da história sindical, porque ele fez parte da história sim, sindical. Independente se você é de direita ou é de esquerda, nós precisamos reconhecer dentro de fatos históricos, né, essa representatividade, né. E o que chama atenção também é que talvez essa obrigatoriedade das contribuições sindicais, onde na época todo mundo falava: "Ah, eu não me sinto representado pelo meu sindicato, né, o sindicato é muito rico, ele não está fazendo nada por mim", e por aí vai, né. Agora, isso eu acredito que várias pessoas já ouviram, né, já falaram esse tipo de situação, né, mas o que me chama atenção também é que nós precisamos desvincular, né, aquela ideia do sindicato que não ajuda, aquele sindicato que fala que é corrupto e por aí vai, mas saber distinguir a questão da institucionalização, porque a instituição, ela tem o poder de representatividade, ela tem o poder de luta de classe. Agora, se tem alguma determinada instituição sindical em que é corrupta, em que não tem essa força de representatividade daquela categoria, a gente não pode generalizar a instituição em si, sindicato, sim. né. E eu acredito que muitas das vezes os sindicatos são desvalorizados justamente por essa ideia: "Ah, que tal sindicato não faz nada, tal sindicato é corrupto". Não, mas a gente, não pode fazer uma leitura nesse sentido. Nós precisamos fazer a leitura da força do sindicato, e através dele a gente vai ver o poder de representatividade. É, a sua fala é cirúrgica, porque é interessante que quando o trabalhador fala assim, que o sindicato não faz nada, eu pergunto: "E você? O que que você faz?". Uhum, Porque assim, um pensamento, né, que não é só do trabalhador, é de todo. A pessoa vota no vereador e coloca ele lá e não olha o que que o vereador está fazendo. uhum. Qual a lei que ele tá criando, o que que ele está fiscalizando. Vota no deputado, coloca lá, como você disse, o problema não é meu, o problema do deputado resolve o problema do estado. Vota no deputado federal e no governo federal também, o problema também agora é dele. Não, o problema continua sendo nosso. Sim, Nós temos que fiscalizar o que o vereador faz, o que o deputado estadual faz, o que o governador faz, o que o deputado federal faz e o que o sindicato faz. Então, assim, se o sindicato não está agindo da forma, qual que é o seu papel? É cobrar, entendeu? E para você cobrar, você também tem que ter suas obrigações. Você tem que se filiar, você tem que contribuir, você tem que participar das reuniões. Hoje, grande parte das reuniões são online, online, que tem uma sim. facilidade de você participar. Tem que trazer as suas ideias, os seus questionamentos. Então, assim, não é o sindicato. O sindicato é uma ferramenta de luta, só que a gente só tem força se a gente tem o trabalhador do nosso lado. E existem duas coisas. Ou você
financia o sindicato e deixa ele com muito dinheiro para que possa ter um poderio forte uma estrutura grande de um jurídico, né, porque sindicato, ao meu ver, são 2 coisas que precisam funcionar. Homologação, onde você pega um instituto está errado, que a gente, dentro do nosso sindicato, ainda conseguiu segurar nessa Uhum. convenção, né, e no jurídico, né, para fazer cumprir o que não está sendo cumprido, né, ou está deixando de ser cumprido. Então, é importante que você entenda isso, ou você vem para a rua e luta ao lado do seu sindicato, ou você financia a luta, porque aí a gente tem condições. Se a gente não tiver esses 2 mecanismos, que é dinheiro e o trabalhador do nosso lado, não adianta. Hoje a gente faz as publicações, tudo que a gente faz dentro do nosso sindicato, né, ele é publicizado, então as pessoas têm que começar a compartilhar, começar a comentar, a dar sugestões, por menos que seja, você acha que seja uma coisa ínfima, vai lá e dá sua contribuição, que de repente para você é pequeno, mas é uma peça que faltava para a gente de repente fechar um quebra-cabeça aí e montar uma ação coletiva que de repente vai trazer benefício. E lembrando que a ação coletiva ela não tem rosto, né, não é o Wagner que está entrando, Sim. né, é o sindicato que está entrando para uma categoria que está ali sendo perdendo deixando de receber um direito, então tem que começar a entender essas coisas. É, e além disso, é interessante também fazer uma observação que, com o passar do tempo, né, no início da nossa conversa, você até comentou a questão de pessoas de não serem empregadas, né, e tudo Uhum. mais. Então, hoje tem uma falsa concepção, né, que você não pode ser empregado, né, que você precisa ser empreendedor, você tem que empreender, né, você tem que ser seu próprio chefe, não é isso? Então, É, todos os dias a gente vê, né, a ideia. Você fala assim: "Você quer ser empregado?" Fala: "Não, eu quero abrir meu próprio negócio", né. Então, muitas das vezes eu falo que esse enfraquecimento também tem a ideia do enfraquecimento da ideia do coletivo. sim, sim, Então, antes de pensar no coletivo, eu vou pensar em mim. Então, eu pensando em mim, eu acabo de uma forma ou de outra enfraquecendo o próprio sindicato, exatamente, cara. né. Mas o que falta também, eu penso, que falta um reconhecimento de classe. Falta você se reconhecer como aquela Como categoria, trabalhador, como trabalhador. como trabalhador. Como trabalhador. É, E aí, do momento que você se reconhece: "Não, eu sou da categoria dos enfermeiros. Opa, então eu me reconheço como enfermeiro, eu me reconheço como trabalhador, então logo eu vou lutar pelaquela categoria, eu vou dar minhas sugestões e eu quero que cria-se força, né, porque ele tendo força, eu também vou ter força". cara, eu estava ô Wagner, eu estava lendo uma pesquisa, eh, que fala, né, por que que a gente não consegue falar com as pessoas, com os trabalhadores, né, eu falo o governo de esquerda, de uma forma geral, os sindicatos. Porque o trabalhador, ele não se vê como trabalhador, ele não se vê como pobre. Porque ele tem a casa dele, o carro dele financiado, o apartamento dele financiado, né, e sai, final de semana e passeia, faz uma viagem, né, anda de vo faz voos, de repente, uma vez no ano, 2 vezes no ano, ele não acha que ele é pobre. Então, esse é o problema, quando a gente fala: "Então, você que é pobre, que vamos subir o salário mínimo", ele fala: "Mas não ganha salário mínimo não, ué, Uhum. eu ganho um salário e meio". É. Cara, então assim, o brasileiro assim, e uma parte da culpa, desse entendimento, eu penso que foi as facilidades que teve, né, no governo Lula, primeiro governo Lula, segundo governo Lula e o primeiro mandato da Dilma, porque muitas pessoas realmente teve a capacidade de comprar as coisas financiadas ali, Uhum. que eu não Sim. acho errado não, a minha casa é financiada, o meu carro é financiado. Mas o que a gente tem que entender é que nós continuamos sendo pobre. Quem é rico, quem é classe, média, é quem consegue realmente ficar 6 meses sem trabalhar, gente. Sem precisar desse dinheiro. Nós não, a gente fica um mês sem trabalhar, no outro mês a gente tá todo enrolado. Então, assim, e essa pesquisa traz claramente. Então, por isso que os nossos vereadores, o nosso governo não consegue falar com o nosso povo, porque a gente vai ter que mudar a linguagem para tentar aos poucos, mudando o pensamento dessas Uhum. pessoas, né. Sim. E isso são trabalhadores, Sim, por né. isso que eu falo que esse nosso bate-papo aqui, ele é valioso, Sim, valioso no sim. sentido de incentivar as pessoas a interpretar e até mesmo a conhecer. Se você pergunta o trabalhador: "Você sabe qual categoria que você pertence? Qual sindicato você, pertence?"
Isso é interessante, uma pergunta que precisa ser feita, justamente não quer dizer que você é sindicalizado, mas você tem um sindicato que te representa de alguma Sim, forma naquela categoria, né. Então, muitas das querendo ou vezes não, né. querendo ou não, mas muitas das vezes o desconhecimento está aí. E eu acredito que essa ausência de força, muitas das vezes, é por essa ausência de conhecimento do próprio trabalhador. E eu fico triste porque às vezes, são situações que ele poderia procurar na internet pra entender um pouco mais, né, Sim, e às vezes ele consegue comprar um negócio lá na China, né, sim, pela Shopee, achar as coisas, pagar e não consegue de repente procurar qual é o seu sindicato, né, onde, né, e eu escuto muito isso, a gente tem uma rede social e não quero falar não, a nossa rede social, nosso sindicato é um dos que mais faz publicações na rede social, assim, de Minas, né, a gente tem tudo que a gente faz, a gente publica, a gente não deixa um dia sem fazer nenhum tipo de publicação, né. E mesmo assim o trabalhador fala que não sei, eu nunca ouvi falar, falei: "É meu é, amigo", eu você tem eu pergunto: "Você não tem telefone?" Eu pergunto se eu sim, não sou sim. eu infelizmente eu não sou um presidente de sindicato, eh que as pessoas gostam muito, que eu pergunto: "Você não tem celular não? Uhum, Você não mexe na internet não?" Você dá um Google aí você acha o sindicato dos sim, enfermeiros. Então assim, é triste porque isso não é ruim para mim, isso é ruim para ele. Ele sim. não conhecendo o sindicato, ele não conhecendo a convenção que ele pertence, são várias convenções, ele não consegue saber o direito que ele está sendo lesado, e ele está sendo lesado. É, ou até mesmo quando vem, fala assim: "Ó, esse mês vem lá R$ 50 de aumento". Será por quê? Por trás daquele aumento, possivelmente, teve as in O patrão quis dar? não, tem as suas interferências ali, né. E aí você fala: "Bom, olha só, o sindicato conquistou determinado cartão alimentação, determinado benefício, e todos vão ser beneficiados". Aí você pergunta: "Você é filiado ao sindicato?". "Não". "Mas você recebe os benefícios?". "Recebo". "E por que que você não é filiado?". Aí gera o silêncio, né, gera o silêncio. A questão nem não é ser filiado, cara, a questão é que ele ainda vai lá e ainda faz carta de oposição Ainda pela tem aquela isso, convenção que ele ainda tá tem isso, recebendo os benefícios ainda dela, tem isso, né, o reajuste, manteve ainda e tem e isso. ele tá rece e ele vai lá: "Não, não quero quanto mais", aí eu pergunto: "Mas por que que você é contra?". "Eu não sei, a empresa que mandou eu vim cá e falar que era pra ser contra". "Ah, então tá bom, você não quer ouvir", "Não, não quero ouvir nada do sindicato não, só vim cá entregar minha carta e", "Ah, então". Atitude totalmente antissindical, É, né, ué, entendeu? antissindical do É de empregador, né. não, tem uma situação lá em Divinópolis, assim, que eles colocaram ônibus lá para levar trabalhadores, Pra fazer a oposição. 8 da manhã, 9, 10, 11, meio-dia, depois 1, 14, 15, 16 horas. Uhum. Então, assim, e no nosso ramo, isso não da enfermagem, isso não é comum acontecer, Sim, não é. Metalúrgico, isso é prática que você vê constantemente, né, sim, metalúrgico sim, sim. para 10, 15 ônibus por E vai. dia, né. Mas dentro da enfermagem não, e o que nos assustou um pouco essa atitude e tudo, mas por quê? A gente sabe muito bem por quê, né. E eu falo para você trabalhador que não sabe o que está acontecendo, a gente está com várias ações, a gente tá com ações cobrando 40% do Covid na época, e isso tudo pesa em cima da empresa. A empresa ela começa a ver o sindicato como alguém que está contra ele, na verdade a gente não está contra, a gente está cobrando uma coisa que é direito do trabalhador, que Sim, deveria ter sim, recebido os 40% de sim. insalubridade, que não recebeu, e a gente está correndo atrás. Questão das 12 por 36, que não paga 220 horas, paga 180, também a gente está entrando com ação. Mas que a gente isso não assusta o sindicato, às vezes assusta o trabalhador, que quer que o Uhum. que Sim. vão lá em cima, né, aí fazem atitudes antidemocráticas, É, né, em cima do trabalhador, né, falando: "Ó, que vai ter que mandar todo mundo embora, que vai ter que demitir, que essa ação vão pressionar. que vai quebrar o hospital", a gente sabe que Vocês isso é vão ficar mentira, gente. desempregados, vão, O hospital né. raramente fecha as portas, Sim, né, não posso falar que nunca fechou, não, que realmente já sim. fechou, mas a gente entende que não é por causa da ação, né. E outra coisa, é um direito de vocês. Então, são situações que a gente tem que começar a pensar, por que existe sindicato, né, onde é o site do sindicato, vou lá olhar o que que tem lá no site, né, Sim. e ver o que que é. Quais são as propostas, as reivindicações que está tendo aí para o próximo ano? Sim, E aí, né. será que eu vou ter aumento? Será que eu não vou? Né? Por que que eu não faço parte do sindicato, Sim, né? sim, Por que sim, que eu não tô e se eu fizer parte, o que que eu ganho com isso, claro. né? Eu já deixo claro, dinheiro você não ganha não.
vai ter muito trabalho e aí estabilidade de serviço, aí só você pode realmente defender a sua categoria. E a gente conhece sindicato por amor pela dor, né, não Sim, tem não tem não jeito, tem jeito. não Eu tem quando jeito. entrei no sindicato, eu fui para o Corém, que trabalhei fiz parte da Câmara Técnica do Corém, mas vi que não era o que eu queria, né. Iniciei uma greve na minha unidade, no final de ano, né, porque todo mundo ganhou reajuste, e o CTI que eu trabalhava não ganhou. Eu: "Pô, como é que é isso? Todo mundo Como acha que assim? trabalha mais que o outro, né, nós trabalha igual um doido aqui, não vai ganhar". Fizemos uma reunião lá e a gente começou a fazer toda essa questão do movimento, só que a gente mandou carta para o Corém, né, que não é um sindicato. Aí que eu fui entender, conhecer, procurar, né, mas ganhamos o reajuste, né, fechamos leitos lá, 4 leitos lá, mas ganhamos nosso reajuste, então assim, é luta. Aí daí eu vi que realmente eu tinha que ir para o sindicato, era o que eu gostava, e de lá para cá, desde 2014, a gente está nessa luta aí e construindo, né, e eu consegui realmente tirar o sindicato, que era um sindicato de gaveta realmente, né, como o pessoal fala. A gente trouxe ele para evidência, filiamos a uma central sindical, né, hoje eu faço parte da Federação Nacional dos Enfermeiros também, então assim, a gente trouxe ele, então o trabalhador enfermeiro que fala que não conhece o sindicato é porque não conhece internet nem celular, então não Uhum, tem jeito não. sim. Me ajuda aí, enfermeiro. Brincadeira, gente, mas é por aí, Verdade, viu? verdade, Não é longe não. verdade, né. Wagner, e como que é, cara, tratar de 2 temas que é bem complicado, né, que ninguém quer saber falar de democracia, né, porque É, todo mundo acha que é mimimi, né, falar o que aconteceu sim, lá dia 8 do 1, né, e falar de sindicato também, que é outra coisa também que é é, são temas extremamente delicados, né, delicados. Por isso que eu falo que para as pessoas que estão que vão ter a curiosidade de ler a obra, nós temos que estar com a mente aberta, porque sim, são temas que precisam ter reflexão, que precisa ter ali um direcionamento, eu falo, para sem, amarras, né, um pensamento livre, vamos pensar sim, assim, né. Porque, quando eu estava escrevendo, né, as pessoas falaram: "Ah, mas você é muito audacioso, né, de estar trabalhando esse tema, principalmente nesse cenário tão recente". Porque se nós pensarmos de 2017, né, reforma, 2016, impeachment, eleições 2022, na verdade, é tudo muito recente, sim, né, é tudo muito recente. Então, essa história, ela ainda está se desenvolvendo, né, então pode ser que a gente vai ter várias outras possibilidades. Então o livro, ele até possibilita novos olhares daqui a uns anos, com uma nova escrita, com uma nova perspectiva. Então mas eu preciso trabalhar de alguma forma essa conscientização, essa ideia da participação política, da participação democrática, da conscientização de classe, né, porque só assim que nós fortalecemos, de um modo ou de outro, a democracia. E eu ainda falo muito que, e a linha da defesa toda da linha lógica do livro, ela vai defender justamente que o sindicato ele é peça fundamental para o exercício da democracia, independente do que você está trabalhando. Porque às vezes a gente tem uma falsa percepção de que o sindicato ele só trabalha só ali para reivindicar direitos, tudo. Não, ele tem um papel social, político, histórico de extrema relevância social. Então ele não está ali só para reivindicar direitos dos trabalhadores, não. Ele está ali para reivindicar melhorias sociais, melhorias das condições de vida, não do sim, trabalhador sim, somente, né. é. Então o contexto é muito mais amplo, né. Ele tem um papel social dele que Tremendo, é tremendo, grande, né, muito, muito. e às vezes não a gente tem que fazer tomar decisões que fogem até, o nosso conhecimento, né. Por Uhum. exemplo, você ir na casa do trabalhador, né, lá e porque ele não atende o telefone, né, que ele está adoentado, que ele está adoecido, psicologicamente, né, e ali chamar a polícia para entrar, para ver o que está acontecendo, localizar, parentes, né, para saber se tem pai, irmão, primo, assim, são situações que fogem a trabalhista, Uhum. né. Sim, E esse é o nosso papel, o papel é acolher a demanda do trabalhador, e a gente faz isso, a gente acolhe essa demanda, nós vamos atrás, a gente discute. Muitas das vezes não é igual o trabalhador quer que se resolva a demanda, sim, porque sim. foge a nossa, ao nosso poder, né. Mas
eu não falo nem que é o nosso poder, mas as nossas ações, Uhum. né. Mas a gente tenta fazer da melhor forma e da forma mais transparente possível, né. Eh, eu ia te fazer uma pergunta aqui, que você estava comentando sobre, a questão qual que é a visão que a sociedade que você percebe que você ter conversado com muitas pessoas, Sim, né, sim, qual que foi a sim. visão que você viu das pessoas, né, da sociedade com o sindicato, né, que ela tem até nos dias de hoje, né, e qual que no seu caso, que você pensa que ela deveria ter, né, qual que é a visão que a sociedade tem do sindicalismo, na verdade, né, e qual que é a visão que você vê que você pensa que ela deveria ter, de fato? Na verdade, eu acho que defino por uma frase, é reconhecimento de classe. O trabalhador não está se reconhecendo. E aí, do momento que ele não se reconhece, logo reflete diretamente nas questões sindicais. Não tem jeito, É, né? né. É, Ele precisa entender que eh, nada que ele faça, eh, de forma, apesar que a reforma trabalhista trouxe essa questão da possibilidade dos acordos individuais, né, mas nada que ele faça de forma, individual seja maior do que de forma coletiva. sim, Né, então, sim, assim, a norma coletiva realmente ela traz um fortalecimento, porque é uma coisa que fica depois, ele não se sente obrigado a voltar, a revogar aquele acordo, a fazer um acordo diferente. A partir do momento que está numa norma coletiva, é mais difícil retirar, porque a retirada ela tem que vir sim, através de um outro benefício sim. para aquilo. E foi o que aconteceu nessa transição de 2017 até 2019, muitos direitos foram retirados. E outra coisa gravíssima que aconteceu, né, foi a perda da outra atividade, né. Isso Sim, isso é, não tem, foi sim. isso foi, assim, a coisa que foi muito para você que tá em casa aí, que a gente tá falando aqui, uma linguagem mais técnica, né, o que que acontecia, quando a gente tinha um acordo e aquele acordo, ele tinha alguns ganhos já para a categoria, vamos dizer, folgas adicionais, né, quando o acordo vencia e a gente não conseguia renovar ele se mantinha aquilo ali até poder. Hoje já não tem mais essa obrigação, né, Uhum, esse pode acabou. voltar a estaca zero, né, É. o que é um perigo, né. Eu até tenho uma frase Se eu falar coisa que errada que você pode me não, corrigir, não, viu. perfeito, Eu sou perfeito. enfermeiro, Não, viu. não, perfeito. Eu tenho, uma situação que até um dos meus orientadores do livro, o professor Márcio Túlio Viana, que ele fala o seguinte, que hoje os sindicatos é como se fosse um elevador, né. Então antes, né, você só estava querendo subir, né, você lutava, né, para subir do primeiro andar para o segundo, para o terceiro e assim vai. Com essa reforma trabalhista, hoje os sindicatos eles estão lutando para não descer. Uhum. É para não descer, né. Então eu gosto de trazer esse exemplo do que ele trabalhou em sala de aula, porque é muito ilustrativo e traz uma ideia muito fácil de interpretar e entender. Então hoje os sindicatos eles lutam para não descer, para não perder direitos, para não ter essas restrições, né. O que antes não, a gente lutava, vamos querer mais e vamos então, né, hoje em dia tem esse grande agravante, né, que é a força do sindicato aí para subir, para não descer, para não deixar descer. E a forma disso não acontecer, né, é a gente saber em quem a gente vota, construir políticos, né. Você tem um enfermeiro, você tem um advogado, você tem um técnico de enfermagem, você tem um motorista de ônibus ou de aplicativo que é da sua categoria e está se candidatando, é sentar com ele, ver qual é o projeto dele, e tem que ser um projeto coletivo, né, e tem que entender que não é porque eu antes quero ser deputado, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado federal, eu quero ser senador, não. Não, porque o nosso projeto é um projeto coletivo, né. Ele tem que trazer as pautas coletivas para que você se sinta acolhido nessa pauta e você possa votar, e não só votar, né, que muita gente fala assim: "Ah, eu vou votar", não é votar, é votar e pedir voto, entendeu, é trabalhar para ele, é compartilhar, entendeu, é cobrar dele também: "Opa, tem uma pauta aqui que eu não vi não, por que que ela não tá aqui? Por que você não vai defender isso?". E é assim que funciona, é isso que nós vamos garantir um sindicato forte, porque as leis
Os parlamentares que vão estar lá vão criar leis que beneficiam os trabalhadores. O cenário que a gente tem hoje não é um cenário que possa garantir isso, né? E só para ilustrar, tem uma frase que eu gosto muito também, que fala o seguinte, que as grandes mudanças políticas na história brasileira foram constantemente feitas pelas elites políticas. Sim, É isso, sim, é. né, não tem jeito. É, o que a gente falou, quem estão lá, né? Quem estão lá, É, né? Quais são as pessoas que estão lá, né? hum, Cara, mas é isso, meu. Eu fico muito feliz, sabe, de ver que esse desafio seu foi concretizado, porque é um desafio grande, meu cara. Você muito. falar de dois temas que muitas vezes ninguém quer falar, né? Que é Sim, sindicato, falar de democracia. As pessoas não querem entender o que é democracia, né? Não querem entender por que é importante a gente defender isso, né? Por que a vida, ela depende da democracia, né, e a gente começa a entender, que a democracia ela vem num período que vem várias outras coisas, né, como a questão do SUS, né, as sim, questões sociais, sim, né, a educação educação. Então, é assim, um é muito claro isso para nós que vivenciamos isso no dia a dia e sabemos a importância que é. É uma pena que às vezes o trabalhador não consiga sentir e ver isso, né, porque assim, eu de fato realmente, assim, tiro o chapéu para você, né, a gente tá conversando aqui. Conversei muito tempo com o Coquito, né, que é um camarada que a gente tem, que fez essa ponte, sim, né, sim, e eu queria muito sentar pra gente discutir isso, porque, assim, é algo que eu sei que traz ele obriga a gente usar os gatilhos, né, e como você falou, né, a mente tem que estar aberta, né, a obrigação que eu vejo de um livro é fazer você pensar, né, lógico, um sim, livro não um livro, né, de contos, tá, mas um livro como esse, né, Sindicalismo e Democracia, é para você pensar, passar a ter um outro olhar, ter a sua crítica, né, sim. né, a importância que é da democracia, a importância que é do sindicalismo, né. Eu falo que até quando você pega um livro, às vezes você inicia ele, você começa não gostando, depois você aprofunda ali e no final do livro você acaba surpreendendo, né. Então é uma leitura necessária e hoje nós precisamos levantar essa ideia do sindicalismo, essa ideia da categorias de lutas de classe, porque se continuar dessa forma que nós vivemos aí desde 2017, vai existir uma extinção dos sindicatos. Sim, sim, né. Então, tanto é que agora veio a questão da contribuição assistencial também, né, Sim, então, quer dizer, a todo momento vem, os ataques, né. determinadas atitudes que acabam atacando os sindicatos. E se você ataca o sindicato, você ataca a democracia, porque Exato. um deles eles estão vinculados, não tem como nós, não falarmos de democracia sem falar de papel sindicato. Tanto é que na história, todos os movimentos históricos, né, de das diretas já, das eleições, vamos para a rua e por aí, tem a participação de sindicato, pode Sim. ver. Se é pró, se é contra, mas existe a participação. Exato. Pessoal, hoje estamos recebendo aqui o Wagner Camilo, ele escritor, escreveu um livro chamado Sindicalismo e Democracia. Ele que é doutor, professor, advogado, é um cara sensacional, viu? Assim, a gente tá caminhando para o final, foi assim, voou o Passo tempo, rápido. né? São duas coisas que eu gosto de falar: política, Sindicato. sindicato, de trabalhador, né? Por que eu gosto de Então assim falar disso? Porque força o trabalhador a pensar, né? É sim, chato para vocês, gente. Eu tenho que fazer vocês pensar. Esse é o meu papel. É o papel realmente fazer vocês pensar. O que o Anderson tá falando lá? O que esse doido tá falando? Mas é isso, a gente tem que. Se a gente não fizer esse papel das não tem jeito. pessoas, né? Começar a despertar, né? E aí cada um tem a sua visão, o seu entendimento. E isso é uma democracia, Sim, né? sim, Isso é sim. democracia. E está sendo desafiador, né, na questão dos sindicatos, porque veio a questão da tecnologia, veio a Não, pandemia, então hoje os sindicatos precisam se reinventar. Se exato. reinventar para a luta de classe, porque hoje nós não temos, vamos pensar, o quantitativo de greves que nós tínhamos na década de 80, por Sim. exemplo. Não existe hoje esse mesmo instrumento, né, mas existem outras maneiras de você estabelecer resistência, né, Exato.
e contrapor aqueles determinadas medidas que porventura possam vir ali a enfraquecer aquela categoria e o próprio trabalhador. É importante isso que ele falou, porque eu ainda gosto do jornalzinho. Se eu for no hospital e não tiver o bendito do jornalzinho debaixo do braço, é uma coisa não ter ido, né. Mas a gente Sim, tem que começar a entender que hoje realmente é Instagram, Facebook ainda, porque são pessoas totalmente diferentes, faixa etária. sim, Instagram é sim. uma, Facebook é outra, site, YouTube, então assim, TikTok, então assim, a gente tem que realmente modificar, né. Mas a gente tem que estar próximo de vocês. Não é. Wagner, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, né, o seu Instagram, para quem Certo. quiser, conhecer um pouco mais do Wagner, saber onde consegue o livro, né, falar do lançamento que vai ter, né, oficial do Sim, livro, né, sim, sim. deixar a data já, que acho que é importante isso. Eu provavelmente eu vou estar lá, porque eu acho Perfeito. que é um momento, grandioso para nós que do movimento sindical. Aí fica à vontade aí pra você fazer. Já quero te agradecer de Ótimo. coração, Não, cara, eu que eu que sempre gosto agradeço. de falar para as pessoas que disponibilizar tempo, né, é o bem mais precioso que a gente tem, né, e muitas das vezes a gente gasta o nosso tempo, de repente, de forma errada, né. Isso assim, o meu tempo aqui foi grandioso, espero que o Sim, seu também não, tenha sido, porque para sem mim foi dúvida um foi, sem aprendizado dúvida, muito grande. sem dúvida, né. Bom, já houve um lançamento inicial no dia 18 de outubro, que foi na própria cidade de Congonhas. Agora vai, em 2025, nós vamos fazer na Assembleia agora de Minas, dia 19 de fevereiro, mas vamos divulgar o convite aí, faço questão de sua presença. E essa obra, ela pode ser adquirida, né, nas plataformas aí de forma, né, em online, né, ou fisicamente nas livrarias. Online você pode adquirir ela na www.editoracrv.com.br, e é uma editora de Curitiba, que assumiu esse desafio aí de fazer essa publicação e essa divulgação do livro, né. O meu Instagram, para quem quiser me conhecer um pouquinho mais, é Wagner C. Miranda, onde lá eu trabalho algumas ideias sobre, o sindicato, sobre livros e sobre a própria vida acadêmica, coisa que eu adoro fazer todos os dias, né. E a frase, né, que nós deixamos aqui hoje para questões dos trabalhadores, dos próprios sindicatos, é que conheça a sua categoria, faça movimentos em prol da coletividade, porque a coletividade estando forte, você também estará forte. Essa é a frase que eu acredito que define o próprio trabalhador e o próprio sindicato. É isso aí, pessoal. Você que não conhece Congonhas, tem É. que ir lá conhecer, viu. Tem um rocambole lá, meu amigo, que é uma delícia, não é isso? Não, bem que o rocambole fica lá em Lagoa Dourada, fica perto, mas lá Mas eu também passo o tem, caminho. tem, mas lá tem sim, É bom demais. tem sim. Pessoal, nós conversamos hoje com o Wagner, assim, foi um excelente papo, voou a hora. Se foi uma coisa assim, né, extraordinária. Agradeço ele mais uma vez. Você vai lá, conheça um pouco do Wagner, adquira o livro dele. Vamos ler, gente. Ler é muito bom. Acho que ler nos traz momentos, de reflexão, né? Que a gente fica muito na internet com notícias curtas, rápidas, né? O dia é assim, infelizmente, né? Mas tira um tempinho, acho que faz bem para a mente, para você também. Recentemente eu tô lendo um livro que chama Pacto da Branquitude. Recomendo para vocês. Excelente livro, tá? Você que quer conhecer um pouco aí sobre, né, a história aí, né? Tem que ler, né? Fica com Deus, pessoal. Até a próxima, Obrigado. tá? E vamos que vamos aí. Um forte abraço.